aula. Bora lá, na semana retrasada nós estávamos começando a estudar o verbo. Na verdade, a gente viu bastante coisa de verbo. E não se preocupem que a última aula de gramática, semana que vem eu vou dar aula de novo, né? Porque essa semana eu estou repondo a aula passada. E na semana que vem nós vamos começar a estudar o texto do Enem. Então, finalmente, a dissertação vai começar a fazer parte da nossa existência no cursinho. Ok? Vamos lá? Vocês estão vendo aí na tela o compartilhamento do meu barato aí? Não sei, deixa eu ver se tá. Vou fixar a minha tela. Tá bonitinho. Então tá bom. Nós vimos que o verbo ele pode ser conjugado em três tempos. Em três modos. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. São formas diferentes de a gente usar as ações, os estados do sujeito e os fenômenos da natureza. Quando eu tenho o modo indicativo, eu estou trabalhando com ações que são certeza. Por exemplo, olha aqui. Aleph beijará a menina que é vizinha do professor David. Temos um aluno saliente nessa aula. Tá vendo aqui o verbo beijará? Ó. Ele está no modo indicativo, porque ele expressa uma certeza de que isso vai acontecer daqui a pouco. Já no modo subjuntivo, ó, a gente expressa uma dúvida. Se eu não fosse corno, seria mais feliz. Olha lá. Olha o fosse aqui, ó. Junto com essa conjunção que dá a ideia de impossibilidade ou de hipótese. Essa é a palavra. Tem alguém aqui na classe que já foi corno e quer compartilhar esse momento com a gente? Meli, oi, Meli. Meli, eu duvido que você já foi corno. O Levi não tem coragem de fazer isso. Fala comigo, Meli. Abre o microfone. Olha aqui, gente, a diferença. Oi. Quem nunca foi corno que atira o primeiro chifre? Exatamente. Ô, Meli. Oi, Meli. Oi. Você já foi corna, Meli? Mais ou menos. Duvido, Levi jamais. Olha lá o Levi. Oi, Levi, lindo. Levi jamais teria coragem de trair você, porque ele é um homem decente. Ele é. Ele é um homem decente. E o último modo foi o imperativo, que é aquele que dá uma ordem, né? A gente fala, a Paola está de prova aí, que a gente fala isso o tempo todo para o Guilherme. Feche esse cursinho. Olha lá, a gente está dando um conselho para o Guilherme. Fecha o aprimorando enquanto dá tempo. Então, veja, para beijará com uma certeza, o verbo está no modo indicativo. Se eu fosse corno, lá, uma possibilidade, é um modo subjuntivo e uma ordem, feche esse cursinho, é o modo imperativo. Daí a gente trabalhou aqui alguns tempos verbais, porque eu disse para vocês que os tempos verbais têm a ver com cada modo de verbo. Então, no indicativo, a gente tem o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito, ou seja, o pretérito aula do David, mais que perfeita, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Será que vocês se lembram o que significa cada um desses tempos? Vamos lá. Vamos conversar com vocês um pouquinho, porque disseram para mim que a aula passada ela foi muito cansativa, ela foi muito maçante, porque o assunto era muito difícil e chato. Então hoje eu vim aqui no estilo TikTok gravar uma aula, entendeu? Eu sou tipo um professor do TikTok. Vamos lá, Patrícia, o que é o presente? Quando é que um verbo está no presente? Responda para mim. Você se lembra disso, Patrícia?
Pode escrever no chat, Paty. Participa aqui comigo. Vamos lá. Quando é que um verbo está no presente? Fale com as suas palavras. Escreva no chat. Levi. Quando é que um verbo está no presente, Levi? Levi, quando é que um verbo está no presente? Quando é que eu consigo identificar um verbo no presente? Vocês têm que comprar microfone. Quando uma ação ela é contínua, ela acontece várias vezes na mesma ordem. O presente também indica ações do agora, do momento da fala. Em algumas provas, como o Enem, vocês vão ouvir bastante a expressão instante da enunciação. O que é o instante da enunciação? O momento que se fala. Por exemplo, ó, estudamos português agora. O verbo estudamos está marcando uma ação do agora. Então, o presente... Não, esse é o gerúndio, Levi. O ando, endo e indo é do gerúndio, que são ações em desenvolvimento. Ok? Aí tem o falando, comendo, correndo, partindo. É o gerúndio esse. Alguém consegue diferenciar para mim os 3 pretéritos? Quando o pretérito é perfeito, quando ele é imperfeito, quando ele é mais que perfeito? Tem alguém que consegue diferenciar os 3 pretéritos para mim? Eu ensinei isso na aula passada. Vamos lá. Eu só estou revisando. É isso mesmo, Patrícia, no momento da fala. Aquela ação é da hora da conversa, por isso que ela é presente, tá certo? Alguém consegue diferenciar os 3 pretéritos? Quando um pretérito é perfeito, quando um pretérito é imperfeito e quando um pretérito é mais que perfeito? O imperfeito é tipo, estava, você estava fazendo algo e parou. Isso, e esse estava, Meli, no imperfeito, ó, vou deixar aqui para vocês, esse aqui, ó, no pretérito imperfeito, indica uma ação que foi interrompida. Por isso que ele é imperfeito. Quando a gente fala no passado, né, no pretérito, a gente está falando de uma ação que deveria ter sido encerrada. Ações encerradas, terminadas, nós vamos dizer que estão no pretérito perfeito. Ó, perfeito. O passado perfeito é aquele que acabou. Ó, eu comi pizza. Eu comi a pizza toda que meu pai comprou. Olha lá, eu comi. Não estou comendo mais agora. Aquela ação já se finalizou. O meu pretérito é perfeito. Já o pretérito imperfeito, como a Meli disse, termina em ava, na maioria dos verbos, né? É uma ação interrompida. Uma ação que não se encerrou completamente. Ela acontecia sempre e foi interrompida lá, ó. Eu caminhava todas as manhãs no verão. Caminhava porque não caminho mais agora, porque não é verão. Olha lá. Uma outra estação interrompeu a ação verbal expressa pelo caminhava. Tudo bem, gente, que pretérito perfeito é aquele encerrado? Vou colocar aqui no chat, por exemplo, ganhei um pé na bunda do Daniel, olha lá, ó. Ganhei, uma vez só, pé na bunda, acabou. Agora, assistia o BBB todo dia, olha lá. Assistia uma ação que acontecia sempre e ela foi interrompida pelo fim do BBB. Ah, meu filho, hoje eu estou contando a minha existência aqui, entendeu? Eu vim aqui para fazer a aula ficar mais divertida, Matheus, porque falaram que a aula passada foi muito chata. Eu não gosto de aula chata. E agora o mais que perfeito. Alguém consegue lembrar o porquê que ele é mais que perfeito? Eu sei o que é, mas eu não consigo explicar, mas eu posso dar um exemplo. Fala aí, do seu jeito, Lafinho. Tipo assim, quando a polícia chegou na biqueira, os Noyan já tinham corrido. É isso? Isso. Uma ação que interrompeu a outra no passado. Uma ação na sequência da outra
no passado. Ó, quando a polícia... Eu vou trazer a frase... Isso é uma coisa que está dentro do passado de outra coisa. Uma ação interrompeu a outra no passado. Quando a polícia chegara ao bairro do Aleph, ele já havia se escondido. Mais ou menos assim que ele disse, né? Quando a polícia chegara ao bairro do Aleph, ele já havia se escondido. Olha lá, ó. A ação da polícia chegar foi depois dele ter se escondido. Olha lá. Uma ação na sequência da outra, dentro de um passado. É uma linguagem mais formal, uma linguagem que a gente vê nos textos clássicos do passado, né? Como no Machado de Assis e por aí vai. E ela sempre termina em ara, em era ou em ira. Não é ará, não é erê, não é irá. Tá? É ara, era e ira. Eu não estou brincando, agora eu estou falando sério mesmo. Quando a gente fala ará, nós estamos falando do futuro. Ó, falará. Olha aqui, ó, falará. Ó, falará é futuro. Tá? O verbo falar no mais que perfeito é falara. Ó, a sílaba tônica é o lá. A entonação vem no lá. Falara, comera, ó, partira. Por exemplo, Guilherme fizera o cursinho para explorar professores em início de carreira, mas acabou virando um crime trabalhista. Ah lá, essa frase é a melhor. Eu vou até printar, mandar lá no grupo. O Guilherme vê que eu lembro sempre dele nas aulas de português. Só um minuto. Dave, está interrompendo a aula para conversar no grupo, tô. Veja só. Guilherme fizera o cursinho. Olha lá, ele tinha uma intenção, e essa intenção foi feita no passado, por outra ação, que ia acabar virando um crime trabalhista. Fizera. Olha lá, veja como é muito mais formal. Quem vai à igreja, quem já foi à igreja, e leu a Bíblia, ou lê a Bíblia, vai se identificar com esse tipo de expressão. Porque na construção do livro da Bíblia, eles utilizavam essas palavras, visto que a Bíblia é de outra época da nossa, e ela vem sofrendo traduções. Quando você pegar a Bíblia, não sei se vocês já viram, que tem aquela linguagem nos dias de hoje, tem a Bíblia Viva, que faz uma linguagem bem mais jovem, você vai ver que o pretérito mais que perfeito, ele foi deixando de existir. Por quê? Porque a nossa linguagem foi sendo alterada por conta da variação linguística, que não é um assunto da minha aula, tá? O Lucas vai trabalhar com vocês as variantes linguísticas ao longo do ano. Agora, vamos lá, continuando aqui, futuro do presente e futuro do pretérito. Quando é que o meu verbo é futuro para o presente e o que significa futuro do pretérito? Um futuro dentro de um passado. Como isso acontece? Vocês se lembram disso? Pergunta de novo. Quando um futuro é do presente, tem a ver com o momento do agora, e quando o meu futuro é um futuro do passado. Qual a diferença desses futuros? Pode falar, Meli. O do passado, por exemplo, tipo assim, é uma ação que você ia fazer, mas de alguma forma acabou não conseguindo. Tipo, vou dar um exemplo aqui, que tem do futuro do presente. Tá. Eu falarei com você, então, tipo, agora você tá falando pra pessoa que mais tarde você vai falar com ela. Isso, então o futuro do presente, só para ilustrar aqui no chat, ó. O futuro do presente é depois do agora, é isso? Isso. Estudaí, Aí o pretérito você já não falaria. Tipo, você fala, eu falaria com você se eu tivesse chegado, se tivesse chegado o recado, por exemplo. Acho isso que mesmo. Tô colocando aqui no chat, ó, rapidinho. Ah lá. Futuro do presente, uma ação que vai acontecer depois do agora, como disse a Meli. Aquela ação ainda vai acontecer, e ela é certeza, porque estamos no modo indicativo. Estudarei matemática mais tarde. Essa ação vai acontecer depois do agora.
No futuro do pretérito, nós estamos falando de uma ação, como a Meli disse, que ia acontecer onde, Meli? Antes. No passado, certo? Isso. Por isso, ela não aconteceu. Eu fiquei meio que perdido. Olha lá. Estudaria matemática se fosse com o David. Pronto. Eu sou muito bom, professor. Todo mundo queria ter aula comigo. Estudarei depois. Ó. Olha a marcação temporal de futuro. Estudaria antes. É um futuro dentro do pretérito. Aí a gente sempre vai aparecer com essas terminações, né? Rei, tá? Não é rei. Rei para futuro. Então, estudarei, comerei, beberei, viajarei, dormirei, sei lá, casarei para o futuro. Iria, não é ria, tá? É iria para o futuro do pretérito. Falaria, beberia e por aí vai. Indicando ações que estavam no passado, porém não aconteceram. Até aqui, tudo bem para vocês? Tranquilo os tempos verbais? Tranquilo. Tranquilo, porque numa prova, gente, como isso vai se desenrolar na pergunta? Por exemplo, numa interpretação de uma narrativa. Porque o tempo verbal, ele é responsável pelo tempo da história. Então, quando uma história está no passado, ela está ligada a uma época e os verbos daquela história representam aquela época. Se o verbo está no presente, o nosso personagem está passando por aquele momento. Então, as emoções estão mais ressaltadas naquela hora. Se é uma fala do personagem para o futuro, aquele personagem está projetando a história. Pode ser por meio de um pensamento, de um sonho, e por aí vai. Então, os verbos auxiliam os alunos na interpretação de texto para redação, para questões de linguagens do Enem e dos outros vestibulares. No final dessa aula, nós vamos fazer exercício. Vamos conjugar uns verbos agora, ó. Eu peguei como exemplo aqui o amar, o vender e o partir. Quero colocar aqui embaixo para vocês que esses verbos são regulares. Eu já falei sobre isso na aula passada, sobre os verbos regulares e sobre os verbos irregulares, mas agora eu vou falar de novo. Verbos regulares seguem um padrão de conjugação. Ou seja, todo verbo que terminar em ar, em AR, e for regular, vai ser conjugado do mesmo jeito. Nós vamos conjugar agora o amar, o vender e o partir, e vocês vão ver que se eu conjugar outro verbo, ele tem o mesmo final. Ó, o vender, que termina em ER, todos os verbos terminados em ER terão o mesmo final. E o partir também. Todos os verbos terminados em IR, se forem regulares, ó, tem que ser regular, vai seguir um padrão de conjugação. Então, no presente do indicativo, quais terminações a gente tem? O ES, o EMOS e o AIS. Sempre fazem parte dos verbos no presente. Ó. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, para indicar a primeira pessoa do plural. Vós amais, eles amam. Agora, alguém que não falou ainda, pode conjugar para mim o verbo falar no presente, junto comigo? Alguém tem o microfone aí, pode conjugar comigo o verbo falar? Eu posso tentar. Então vai. Eu amo, como fica o falo? Falei. Eu falo. Tu amas, como fica o falar? Falas? Falas. Muito bem. Ele ama, como fica o falar? Fala. Ele fala. Nós amamos, como fica o falar? Falamos. Falamos. Vós amais, como fica o falar? Falais. Falais. Opa. Eles amam, como fica o falar? Falam. Eles falam. Muito bem. Quem foi que conjugou comigo? Vinícius. Vinícius, muito bem. Então veja que a mesma terminação do amar
serviu para o falar, e se a gente fosse conjugar o cantar, ia ser da mesma coisa. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Porque é regular e segue um padrão de conjugação. Agora vamos conjugar o vender. Eu vendo, se fosse o escrever, seria eu escrevo. Ó. Tu vendes, se fosse o escrever, seria tu escreves. Ele vende, ele escreve. Ó. Nós vendemos, vós. Opa. Ele escreve. Opa. Nós vendemos, nós escrevemos. Vós vendeis, vós escreveis. Eles vendem, eles escrevem. Ah lá. A mesma terminação, porque ambos os verbos são regulares. O partir. Vamos falar do sumir. Eu parto, eu sumo. Tu partes, tu somes. Ele parte, ele some. Nós partimos, nós sumimos. Vós partis, vós sumis. Eles partem, eles somem. Olha lá. Mesma terminação, porque eles são regulares. Então, conjugar verbo não é uma tarefa difícil. É uma tarefa de repetição quando o verbo é regular. Agora, pode ser que o verbo seja irregular, como é o caso do verbo ser, né? O verbo ser, ele não é regular. Então, a gente conjuga o verbo ser assim, ó. Eu sou, olha no chat, tu és. Mudou completamente. Do S para o é. Ah lá, eu sou, tu és. Ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, veja que tem uma irregularidade em algumas das pessoas do discurso. David, como é que eu faço para decorar esses tipos de conjugação? Não tem como decorar. Você precisa utilizar bastante na escrita para depois poder utilizar sem consultar. Existe um site na internet chamado conjugame.com.br e ele te dá a conjugação verbal. Não para você copiar, mas para você ir estudando mesmo. Você faz a conjugação lá para treinar os verbos para redação, e aí você vai no site e confere para ver se você está conjugando de maneira correta. Alguma dúvida na conjugação do presente? Posso continuar? Pode continuar. Lindos, tá bom. Olha lá, ó, pretérito perfeito agora. Aquele pretérito que a ação foi encerrada no passado. Geralmente os verbos terminam com ei, por exemplo, o amei, ó. Ou termina em i. Vendi e parti. Eu amei, se fosse o cantar, seria eu cantei. Olha lá. Tu amaste, se fosse o cantar, seria cantaste. Olha a terminação aste. Ele amou, ele cantou. Nós amamos, nós cantamos. Vós amastes, vós cantastes. Eles amaram, eles cantaram. Olha lá, veja. A mesma conjugação para verbos da mesma terminação. Agora vamos lá. Mais outra pessoa que não falou ainda que tem microfone para conjugar comigo o verbo terminando em ER. Vamos lá, quem mais? Lana, tá sem microfone hoje, Lana? Oi, professor. Oi, Gracinha, vamos lá? Eu falo vender, você conjuga no comer. Vamos lá. Tu vendeste, como fica o comer? Comeste. Ah, mas eu pulei o vendi, desculpa. Eu vendi, como fica o comer? Comi. Eu comi, muito bem. Tu vendeste? Comeste. Tu comeste, muito bem. Ele vendeu? Comeu. Ele comeu. Nós vendemos? Comemos. Nós comemos. Nós vendestes? Comestes. Comestes, muito bem. Eles venderam? Comeram.
Eles comeram, muito bem. Lembrando outra coisa de verbo que é muito importante, isso até para redação, para não perder ponto naquela correção do item 1 lá, norma gramatical. Todo verbo no futuro, no pretérito e no presente é com M. Ó. Então, comeram, falam, com M. Não existe falão, ó. Eles falam, e não existe comeram no passado com ão. Os verbos que vão terminar em ão, ó, comerão, é verbo do futuro. Tá? Escreveu comerão no passado com ão, tá errado, a sua redação vai perder ponto no item 1 de correção. O partiu vai seguir a mesma coisa do sumiu. Olha lá, eu parti, eu sumi. Tu partistes, tu sumiste. Ele partiu, ele sumiu. Reparem aqui que há uma repetição, né? Na terceira pessoa. Nós sumimos. Vós sumistes. Eles sumiram, com M. Agora, o pretérito imperfeito termina em ava ou em ia. Amava, vendia e partia. Eu amava, eu dançava. Amavas, dançavas. Ele amava, ele dançava. Nós amávamos, nós dançávamos. Olha que diferente esse, gente. Amáveis. Ó, não é amáveis, hein? Tem que colocar a entonação aí na sílaba tônica. Amáveis. Vós amáveis, vós dançáveis. Quem fala assim, né? Ninguém. Eles amavam, eles dançavam. Também com M, porque estamos falando do passado. Vendia, comia, tu vendias, tu comias, ele vendia, ele comia, nós vendíamos, nós comíamos, vós comieis, de novo aqui, ó, a entonação aqui, se for vendieis, é comieis, eles comiam e por aí vai. Agora, pretérito mais que perfeito, aquela ação interrompida por outra, né? Uma ação na sequência de outra no pretérito. Verbos terminados em ara, era e ira. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, olha aqui de novo sílaba tônica, tá? É uma proparoxítona. Vós amareis, não é vós amareis, tá? A entonação é importante na conjugação desses verbos, porque senão fica amareis, e aí nós estamos falando de futuro, ok? Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão, ok? Vós amareis, ok? Vamos conjugar comigo o sumir aqui no pretérito mais que perfeito. Quem tem aí microfone? Thalita, tem microfone? Newton, tem microfone? Oi? Oi, Newton. Vamos conjugar aqui o sumira. Olha lá, ó. Eu partira, eu sumira. Sumira. Isso. Tu partiras. Tu sumiras. Isso, muito bem. Ele partira, ele Sumira. sumira. Muito bem. Nós partíramos, vós. Opa, nós Sumíramos. sumíramos. Muito bem, com acento e entonação no mi. Sumíramos. Vós partireis. Sumireis. Isso. Vós sumireis. Eles partiram, eles Sumiram. sumiram com M. Muito bem. Valeu, Newton. Agora, futuro do presente é aquela expressão que tem o ão do caminhão. Olha lá, eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Olha lá, ó. A entonação é para a última sílaba. Então, nós temos aqui um verbo que está no futuro. O ão só para o futuro, pelo amor de Deus, hein? O Lafinho, tá aí acordado? Não.
Palhaço. Abre o microfone aí, Lafinho. Nada, obrigado você. Pronto. Conjugar o... sei lá, o falar. Eu amarei... Vamos lá, Lucas. Ai. Lafinho. Ok, outra pessoa. Tá aí, Levi. O Levi não tem microfone. Meli. Meli. Oi? Me Vamos chamou? conjugar comigo, Meli? O amarei, vamos falar. Vamos conjugar o falarei. Vamos lá. Eu amarei e eu falarei. Aí depois, tu amarás, Tu falarás. falarás. Ele amará, Ele falará. falará. Olha lá, terminação agora na oxítona. Falará, amará. Nós amaremos, Nós falaremos. falaremos. Muito bem. Vós amareis, vós Falareis. falareis. Eles amarão, eles Falarão. falarão com o ão, porque estamos no futuro. Muito bem. Vamos lá, crianças. Que susto, hein, David? Você me chamou do nada. Não entendi. Que susto, você me chamou do nada. Não, eu quero que vocês me ajudem aqui. E o último, futuro do pretérito. Aquele passado que era futuro, a terminação iria. Eu amaria, se fosse o cantar, eu cantaria. Tu amarias, tu cantarias. Ele amaria, ele cantaria. Nós amaríamos, nós cantaríamos. Vós amaríeis, vós cantaríeis. Ah lá, ó, tem que ter entonação aí, hein? Eles amariam, eles cantariam. Com M de novo, porque apenas no futuro do presente nós vamos ter o ão como sílaba tônica. Alguma dúvida, gente, na conjugação dos verbos regulares aí do modo indicativo? Tudo tranquilo, gente? Vocês estão aqui participando? Tô aqui. Tem que avisar no chat aí, conversar comigo, tá? Quanto mais vocês participarem, melhor fica a aula, porque eu gosto bastante que vocês participem. David, eu só não vou falar muito agora que eu tô ajudando minha mãe, mas pode dar aula, eu tô escutando. Certeza que tá almoçando uma coisa bem gostosa no meio da minha aula. Tô ajudando ela aqui a arrumar as coisas. Ah, pensei que você estava comendo uma lasanha. Olha lá, vamos lá. Agora a gente vai ver o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele tem uma conjugação um pouco diferente, porque ele sempre vai vir com o que no presente, um se no passado e um quando no futuro. Ele não consegue ser conjugado sozinho. Por exemplo, eu falarei, tu falarás, né? Que é a conjugação do modo indicativo. O subjuntivo precisa da conjunção, o que no presente, o se no passado e o quando no futuro, para poder ali indicar a dúvida, já que esse modo tem dúvida. Ó, espero, presente, ó, espero que eu seja relacionado para o campeonato. Espero agora, né, que eu seja, ó, que eu seja relacionado. É certeza que eu vou ser relacionado? Não. Que eu seja relacionado. Que nós estejamos certo da decisão que tomamos. Olha lá, ó, que nós estejamos. Não é certeza que tomamos a melhor decisão. Então, ó, no chat, no presente do subjuntivo, eu uso a conjunção que para conjugar o meu verbo.
No pretérito, eu uso o se, que é uma conjunção subordinada condicional. Lá nos estudos da conjunção, que a gente vai fazer depois, nós vamos ver que isso se chama oração condicional. Já devem ter visto isso na escola. Sim, eu acho que sim. E é condicional justamente porque não é uma certeza, por ser uma dúvida. Outra característica é que no pretérito do subjuntivo, os verbos terminam em SSE. Então, se eu andasse, se eu falasse... Ó, vou colocar aqui na tela. Se eu andasse, se eu falasse, se eu comesse... Ah, e tem uma poesia que eu preciso ler para vocês agora. Ó, vocês já ouviram falar na poesia José, do Carlos Drummond de Andrade? Já ouviram falar na poesia José? Eu vou ler para vocês aqui, ó. E lá no final da poesia, a gente tem um subjuntivo para dar uma dúvida, ó. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, olha o tanto que ele tem de subjuntivo, ó, para trazer um instante. A interpretação dessa poesia, eu já continuo a ler. A interpretação dessa poesia é assim: o nosso eu lírico dando uma lição de moral no José. Ele escolheu o nome José porque é um nome comum. Porque essa lição de moral pode ser na vida de qualquer um de nós. E aí, o nosso José está passando por um momento de incertezas, um momento de dúvidas. O José está com problema. Quando eu leio esse poema, me parece que o José está morrendo, que ele está num momento de muita dor. E aí, na hora que o nosso eu lírico da poesia vai jogar na cara do José algumas coisas, ele usa o subjuntivo, que dá uma ideia de hipótese, tipo assim, estou jogando na sua cara as coisas que você deveria fazer. Ó, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Olha lá, para um momento em que o eu lírico está passando por grandes problemas, o nosso José recebeu um monte de hipótese na cara para confrontar o nosso personagem José, que era uma pessoa tão, mas tão cheia de si, tão feliz, tão soberba, de repente ficou sozinha, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Cuidado para que na sua vida você não seja um José. No final dela, você fique sozinho, abandonado, recebendo um monte de lição de moral dos seus coleguinhas. Literatura também é aqui. Aliás, a professora Carla, ceda a literatura para mim, porque eu não aguento mais dar aula de redação. Tá? Ano que vem eu exijo literatura. Não aguento mais dar aula de redação, credo. Agora eu vou voltar para a gramática.
Agora, no futuro do subjuntivo, a gente usa o quando, que é uma marcação de tempo, né? Quando ele puder, falará com você. Se ele não puder, não falará com você. Então, quando ele puder, ó, eu sei o tempo exato em que ele vai poder? Não. Por isso que é futuro. Uma dúvida num futuro. Quando ele puder, falará com você. Então, colocando aqui no chat para a gente retomar, que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós bebamos, que vós bebais, que eles bebam. Ó, tudo isso aqui é presente do subjuntivo, usando ali a conjunção que para conjugar o presente. No pretérito, a gente usa o se. Se eu comesse, se tu comesses, se ele comesse, se nós comêssemos, se vós comesseis, se eles comessem. Ah lá. Eita, gente, coloquei com C, se eles comessem. E no futuro, eu uso quando. Quando eu acordar, quando tu acordares, quando ele acordar, quando nós acordarmos, quando vós acordardes, tem um desenho ali no vós, em todos, tá? Falardes, comerdes, beberdes, no futuro. Quando eles acordarem, será tarde demais para o estrago que o genocida faz no país. Pronto, fiz militância política. Não tô nem aí. Alguma dúvida, gente, sobre o subjuntivo, o modo da dúvida? Posso continuar? Então a gente vai fazer exercício agora. Deixa eu abrir aqui a apostila. Não é a nossa apostila, tá? É a apostila do colégio que eu dou aula e ela tem bastante exercício legal de verbo. Estou abrindo aqui, já vou compartilhar a tela com vocês. Estou compartilhando aí, ó. Estão vendo certinho? Sim. Só um minutinho que tem um aluno querendo entrar. Vamos lá fazer o exercício? Tá aí na tela, ó. No uso cotidiano, são frequentes algumas confusões no emprego de certas formas verbais. Daí tem uma tirinha aí da Níquel Náusea. Sou fada madrinha estagiária. Faça um desejo para eu usar a minha varinha, ok? Não podia ser outra coisa? Vai limpando aí.
Que demente. Ó, procure identificar na tirinha o verbo que foi utilizado coloquialmente e aponte a flexão correta que ele deve assumir para obedecer à norma padrão. Então, tem um verbo na tirinha que foi conjugado fora do padrão. Qual é esse verbo e como a gente deve conjugá-lo? Vamos lá, quem vai descobrir qual é o verbo? Tem um verbo na tirinha que está conjugado fora do padrão. Qual é esse verbo? Isso, Lana, muito bem. Aqui no segundo quadrinho a gente tem o verbo podia. Só que podia é pretérito perfeito. É pretérito imperfeito. Ela está falando no pretérito, no futuro do pretérito. Então a frase correta seria: não poderia ser outra coisa? Olha lá. Muito bem. Agora sim, o meu verbo foi conjugado no tempo correto e na pessoa correta. Sou a fada madrinha estagiária, tá certo. Faça um desejo para eu usar a minha varinha, tá certo. E vai limpando aí, também tá certo. Só o podia que tá errado. Muito bem. Ah, tem mais gente que falou lá. O Newton falou, a Amélie falou, verdade, o Levi falou. Boa, gente, vocês são demais. Questão 2. Oi, meu amor. Eu acho que você até já chegou a falar, daí eu ainda tenho muita dúvida na diferença entre colocar o mim e o eu. Ah, isso é legal. Vou te explicar então. Vamos lá. Vou abrir um Word aqui para explicar. Beleza. Porque, tipo, eu vi uma aula da escola que tinha essa explicação. Aí eu falei, nossa, entendi tudo. Só que eu sempre, quando vou colocar no exercício, eu troco, sabe? Você troca. Beleza, eu vou te explicar agora. Então, deixa eu parar a apresentação aqui da guia. E eu vou abrir o Word agora. Ó, presta atenção aí, todo mundo. A Amélie quer saber? É a Amélie, né? Isso, sou eu. Quando usar o mim, quando usar o eu. O mim, ele é pronome oblíquo. Ou seja, ele só completa verbos. Ele nunca pode ser usado para conjugação verbal. O eu, ele é pronome reto, pronome pessoal reto. Ou seja, ele só conjuga verbos. Então, o mim não pode estar antes de verbo para conjugar e o eu não pode estar depois do verbo para completar. Então, por exemplo, ó, comprei uma pizza para eu comer. Ah lá. O comer é um verbo de ação que está sendo conjugado. Então, antes dele tem que vir o eu. Então, comprei uma pizza para eu comer, trouxe o notebook para eu estudar. Ó, tem um verbo sendo conjugado numa ação, antes dele tem que vir o eu, porque o eu é um dos pronomes pessoais que conjugam verbo. Eu não posso dizer, comprei uma pizza para mim comer, porque mim não conjuga um verbo de ação, só o eu. Ah, e se fosse tipo, compre uma pizza para mim? Isso, ó, comprei uma blusa nova para mim, olha lá. Depois do mim, não pode ter nenhum verbo. Nesse caso aqui, para mim, completa o verbo comprar, olha lá. Comprei uma blusa para quem? Para mim. O mim é complemento verbal, então ele só vem no final. Depois do mim, eu não posso estar conjugando nenhum verbo. Ó, ele trouxe um presente para mim de aniversário. Olha lá. O presente é para alguém, para mim. Certo, Meli? Acho que eu entendi. Antes de verbos,
Antes de ações, sempre o eu. E só o eu conjuga verbo. O mim complementa o verbo. Então, depois do mim, não pode haver nenhum verbo sendo conjugado. Comprei uma blusa para mim, trouxe o presente para mim, deram uma nota para mim. Ah lá. Pertence a alguém. A blusa foi dado a alguém o presente. Agora, quando é um verbo conjugado, quando é uma ação acontecendo, tem que ser o eu. Olha lá, comprei uma pizza para eu comer. Trouxe o notebook para eu estudar. Você está lá conversando com alguém na escola e você fala assim, ó, empresta essa caneta para eu usar rapidinho. Olha lá. Olha o verbo usar. Você não está conjugando ele? Não é uma ação que está acontecendo? Então tem que ser o eu. Empresta essa caneta rapidinho para eu usar. Agora, se você não for colocar o verbo usar, aí você diz assim, ó, empresta essa caneta para mim. Olha lá. Depois do mim, não veio nem... E aqui vai falar que é para mim. Variação linguística. Depois do mim, não veio nenhuma ação, tá vendo? A caneta é para... Entendeu? Beleza, então tá bom, é isso aí. Não é difícil, mas realmente, na hora de usar no dia a dia, a gente se confunde. Sim. Posso dar outras dicas de gramática, aproveitando? Já volto no verbo? Beleza. Só outras dicas de gramática. Porque eu acho que isso é dúvida de todo mundo. Vou aproveitar essa aula de gramática, vou dar outra dica. Quando eu uso o onde e quando eu uso o aonde? O onde é para lugar fixo. Ó, uso para lugar fixo. Lugar concreto. Algo que realmente existe. Um lugar que eu faço, que eu tenha superfície de contato. Então eu não posso usar o onde para deslocamento. Por exemplo, ó, onde você guarda suas roupas? Olha lá. Olha para o verbo guardar. Guardar é fixo ou guardar é movimento? Eu acho que é fixo, né? Guardar é lugar fixo. É uma superfície onde você coloca as coisas. Então, eu vou colocar o onde. Ó, onde fica a Secretaria de Educação em Limeira? Olha o verbo ficar. O verbo ficar é lugar fixo. Então, eu uso o onde. Agora, se eu estiver falando de movimento, ó, eu tenho que usar o aonde. Aonde pensa que vai? Olha lá. Olha o verbo vai. O verbo vai indica... tá errado. Aonde pensa que vai? Olha lá. O verbo vai indica deslocamento. Então, eu tenho que usar o aonde, ó. Mas esse Word é muito burro. Aonde você foi semana passada? Ó, olha o verbo ir. Indica deslocamento. Então, é aonde. De onde surgiu isso? Assim, ó. Quem vai, vai a algum lugar. Então, vai aonde? Ó. Olha que louco isso. Vai aonde? Aí a língua portuguesa juntou o a com onde, ó. Vai aonde? Olha lá. Tem o a da preposição do verbo ir, que indica deslocamento. Juntou com o onde. Olha lá. Vai aonde? E existem alguns lugares que não são... Beijo, Cláudia. Amo você, viu? Minha professora de matemática querida.
Nossa, tudo que eu sei de matemática eu devo a ela. E existem alguns lugares que não são fixos. Então eu não posso usar nem o onde, nem o aonde. Eu tenho que usar outros pronomes relativos. Por exemplo, o em que, o na qual, pelo qual, e por aí vai. Então, por exemplo, eu vou falar de um ministério do governo. O ministério do governo não é um lugar fixo. O ministério do governo é um lugar abstrato. É uma convenção política. Não é que nem, por exemplo, a secretaria da escola. A secretaria da escola é um lugar fixo. Então, eu vou dizer assim: o Ministério da Educação, o qual é responsável pelo Enem, divulgou as notas da prova passada. Ó, quando eu for me referir a uma coisa que não é lugar fixo, eu uso qual? Viram a diferença entre onde, aonde e qual? Sim. Lugar fixo, onde? Deslocamento, aonde? Qual e em que, para lugares abstratos. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Querem saber também o uso dos porquês? Manda. Me empolguei agora. Então vamos lá. Eu tenho na língua portuguesa 4 porquês. O primeiro dele é o porquê separado, sem acento. Esse porquê, ele é um pronome interrogativo Para pergunta. Isso, e eu insiro perguntas diretas. Então, por exemplo, por que você não veio me visitar? Olha lá. Pergunta direta, porque separado, sem acento. Mas não é só isso. Vou aumentar aqui. Ele também pode significar por qual motivo. Então, por exemplo, no meio de uma oração, quero saber por que você não veio me visitar. Olha lá. Então, no meio da oração, ele também é separado sem acento, quando ele significar por qual motivo. No começo da frase, ele insere perguntas diretas. No meio da oração, tem que significar por qual motivo. Quero saber por que você não veio me visitar. Por qual motivo? Por que razão? Está com dúvida? Substitui por qual motivo. Se significar por qual motivo, ele é separado e não tem acento. Agora, o porquê junto. Ele é uma conjunção explicativa ou de causa. Geralmente, a gente usa para respostas, explicações ou para inserir motivo. Então, por exemplo, ela estava angustiada porque não encontrava o jogo da loteria. Até eu, né? Olha lá. Por que ela estava angustiada? Porque não encontrava o jogo da loteria. Uma frase explicando a anterior, olha lá, uma explicação, um motivo, uma resposta a alguma dúvida, eu uso porque junto, sem acento. Número 3. O porquê separado com acento. Ó, separado com acento. Esse é de pergunta. Usados nos finais de frase. Tem a mesma função do porquê separado.
só que foi deslocado. Ó. Não veio me visitar. Por quê? Ó, tá vendo que ele está próximo do ponto de interrogação? Esse ponto de interrogação faz cair o acento circunflexo nele. Então, se fosse lá no começo da frase, ele não teria acento, ó. Por que não veio me visitar? Ó. Tá vendo? Lá no começo da frase, ele seria sem acento. Como eu desloquei ele para o final, ó, ele ganhou o acento porque indica deslocamento da palavra. Perto de pontos, vou até escrever aqui, depois eu salvo esse mando, tá? Perto de pontos de interrogação, ganha acento circunflexo. Entenderam que ele não tem um outro sentido? Ele só foi deslocado. Por conta do ponto, indicando o deslocamento, ele ganhou o circunflexo. Mas tem a mesma função do acento. Deixa eu salvar, que eu não estou salvando, tá? Uso dos porquês, onde, aonde, mim e eu. Vou salvar assim, depois eu jogo lá na pasta. E o último porquê é o junto com o acento. Esse porquê, ele é substantivo. Então, ele é o nome de uma coisa. Ele precisa estar acompanhado de um artigo. O ou um. Quero saber o porquê de você me tratar assim. Ó, o porquê. Tá vendo que antes dele tem um artigo definido, ó. Esse artigo, toda vez que uma palavra recebe um artigo, ela vira substantivo. Então, o porquê deixou de ser conjunção e virou substantivo. Ó, o porquê. A presença desse o faz o meu porquê junto ganhar um acento. Ó. Me dê pelo menos um porquê disso tudo. Olha lá. Um porquê. Um motivo. Ó. Antes dele veio um artigo. O porquê, junto com o acento, é o mesmo que o motivo. Um porquê me dê um motivo. Olha lá, um motivo qualquer. Certo, gente? E aí, dúvidas? Então, tipo, o porquê junto sem acento, ele tá explicando, né? Ele tá explicando a causa. Isso. E aí o porquê junto com acento, ele tá explicando o motivo. O motivo, a própria causa. Ele é a própria causa. Ó, separado sem acento, insere uma explicação. Ela estava angustiada porque não encontrava o jogo da loteria. Aqui está inserindo a causa. Quando ele ganha acento, ele é a própria causa. Ó. Quero saber o porquê, o motivo, a causa. Se não tiver um artigo antes, não vai receber um acento. Entendi. Entendeu? Pode falar Ruth. A Ruth. A Ruth levantou a mão. Não? Ah, tá bom. Beleza. Pensei que ela ia perguntar. Alguma dúvida, criança, sobre o uso dos porquês? Por enquanto, não. Tá bom, então. Vamos voltar para o exercício um pouquinho. Beleza. A opção por certas estruturas gramaticais, olha aí, exercício 2, ó. A opção por certas estruturas gramaticais resulta das diferentes intenções do emissor. Com Pernambuco, o Brasil produz mais energia eólica e o planeta agradece.
Aí a pergunta diz assim: reescreva a frase. Com Pernambuco, o Brasil produz mais energia eólica, de modo que se dê ênfase à energia eólica. Então, agora eu não quero dar ênfase a Pernambuco nem ao Brasil. Eu quero que o verbo esteja ligado à energia eólica. Como que eu conjugo o verbo produz? Seria, tipo, com energia eólica que o Brasil produz em Pernambuco? A gente continua com Pernambuco. Nossa, isso eu não sei. E aí, como é que a gente faz a ênfase na energia eólica? Com Pernambuco, vou responder que essa é difícil. Com Pernambuco, a energia eólica será mais produzida no Brasil. Olha lá. Quando a minha ênfase é para o Brasil, o meu verbo ele é ação, ó, ele é agente. Ó. O Brasil produz. Está vendo que o meu sujeito aqui ele é um sujeito ativo? Olha lá, o Brasil produz. Se eu quero dar ênfase na energia eólica, é só eu transferir para a voz passiva. Ó. Com Pernambuco, a energia eólica será mais produzida no Brasil. Agora, a ênfase é no fato da energia eólica ser produzida. Tá vendo? A ênfase veio aqui para a minha energia eólica. Ó. Ela foi deslocada para o foco da frase. A energia eólica será produzida. Olha lá. Ó. Então, agora o foco vem para a energia eólica. O foco não está mais no produtor, mas naquilo que será produzido. Quando eu digo o Brasil produz, eu estou falando de um país agente. Ó, a energia eólica será produzida. Eu estou falando no produto que foi produzido. Tudo bem? Agora, então, o meu foco aí foi no que foi produzido e não no produtor. Entenderam? Eu entendi, mas como que justificaria? Tipo, aí na questão tá pedindo para justificar. Isso, agora vamos fazer a segunda parte. Vou colocar de outra cor para não confundir. Eita bexiga. Procure justificar sua redação com base numa das flexões verbais estudadas. Ó, a explicação seria essa. Com ênfase na energia eólica, a minha frase seria produzida com uma locução verbal e o sujeito seria passivo e não mais ativo da oração. Olha lá. Quando eu digo assim, o Brasil produz, o meu verbo produzir aqui, ó, ele está na forma simples. O Brasil produz. Quando a minha ênfase vai para a energia eólica, ele vira uma locução verbal, olha lá. Será produzida, tá vendo? Então, passou de um verbo simples para uma locução verbal. Beleza, Mélio? Beleza, acho que entendi. E o meu sujeito, que era Brasil, deixou de ser ativo e agora virou energia eólica passiva. Ó. A energia eólica será produzida. Olha lá, ela não vai produzir, ela será produzida. Ela é agente passivo. Ó. Ela é sujeito passivo da oração. O Brasil produz é sujeito ativo, porque ele está praticando a ação. Quando o foco vem para a energia eólica ela vira passiva, porque ela será produzida. O foco não está mais no agente, mas no paciente. Eu vou dar um outro exemplo no chat, ó. Aí, David, estou conseguindo falar agora. Mas então é tipo passivo da ação, praticamente, né? Isso. Quem vai sofrer a consequência da ação. Isso, ó. Mélio escreverá uma carta para Levi. Ó.
Meli escreverá uma carta para Levi. Nesse caso aí, a Meli é agente da ação. O foco está em quem produz a carta. Certo? Certo. Agora eu vou dar ênfase para a carta. A carta será produzida por Meli para Levi. Ah lá. Agora o foco está na carta. Só que a carta não é agente. Ela não está praticando a ação. A carta está sendo escrita. Ah lá, ó. A carta será... Não é produzida, né? A carta será escrita por Meli. Ah lá, ó. Agora a carta é o foco da frase e ela não é praticante da ação. Ela sofre a ação de ser escrita por Meli. Ah lá. Quando a Meli é o sujeito, o meu verbo é de prática, de ação, né? É um verbo agente, a voz ativa do verbo. Quando o foco vira naquilo que está sendo escrito, o foco é passivo. Ah lá. A carta será escrita por Meli. Ah lá. E aí, entenderam? Sim, deu para entender. O jornal publicou, outro exemplo, o jornal publicou a notícia. Se o foco for para a notícia, fica assim, a notícia foi publicada, né? Tem que manter o mesmo tempo. Foi publicada pelo jornal. Olha lá. O jornal publicou, é ação, verbo agente. A notícia foi publicada, é paciente, está recebendo a ação de ser publicada. E aí ganhou uma locução verbal. Tudo bem? Tudo bem. Então tá, na próxima aula a gente faz mais esses exercícios, porque olha só, já acabou, minha gente. Já faz 1h20 que a gente tá falando de verbo aqui. Semana que vem, se preparem, porque a gente vai cavocar